eleições 2014, o Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, lançou uma candidatura alternativa ao governo de Mato Grosso. No momento, o pré-candidato José Marcondes, o Muvuca, está apresentando suas intenções para a sociedade para depois abrir diálogo com os demais partidos. E é ele o nosso entrevistado de hoje no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer primeiramente a Deus, ao espaço concedido por esse grupo de comunicação. Licença ao telespectador para me apresentar à sociedade. Não sem antes dizer da honra que é ser entrevistado por você, meu ex-professor da UFMT, Lúcio Sorge, e minha colega Evânia Costa, que foi minha colega de sala de aula. E o senhor decidiu ser candidato a governador de Mato Grosso, por quê? Na verdade, foi uma demanda popular de indignação que foi traduzida nas ruas em 2013, na qual 50 mil pessoas em Cuiabá e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no Brasil inteiro, se mostraram indignados com o sistema, com tudo que está aí. E em função da minha militância, em função da minha trajetória no movimento estudantil, nos movimentos sociais, o partido entendeu que eu poderia traduzir nas urnas a vontade e a indignação das ruas. Qual que seria a principal mudança que você traria, então? A primeira coisa que eu pretendo fazer é o equilíbrio, dos impostos, a regulamentação da carga tributária, regulamentação do agronegócio. Eu quero levantar uma grande bandeira em relação à discussão da Lei Candir. A Lei Candir hoje, que desonera a produção primária do nosso estado, retira em torno de 2,5 bilhões de reais da máquina do poder público. Eu não sou contra o agronegócio, quero deixar isso bem claro. É um setor que deu certo, é um setor que é responsável pelo equilíbrio da balança comercial. No entanto, a Lei Candir está servindo aí está se prestando a um papel de enriquecimento dos grandes produtores, e o dinheiro que eles deixam de pagar, o imposto que eles deixam de pagar, é o dinheiro que falta na ponta para atender às graves situações que existem em Mato Grosso. Os nossos produtores, eles, quando estão endividados, por exemplo, só para título de ilustração, eles vão dar um rolezinho lá em Brasília com a bancada ruralista e volta com perdão de dívida, volta com alongamento de dívida. Eu quero perguntar para você, cidadão pagador de imposto, que está nos assistindo nesta tela de TV. Se você atrasar a prestação do pagamento da sua TV, você não vai ter nenhuma bancada para defender, para pedir perdão de dívida. E equalizando isso, eu acho que nós vamos trazer para o erário 2,5 bilhões de reais para Mato Grosso. Eu acho que qualquer plano, qualquer planejamento, qualquer demanda, qualquer coisa que você queira fazer no Estado, você tem que primeiro colocar dinheiro em caixa. Além dessa questão da Lei Candir, que é ponto pacífico da minha candidatura, que é fazer com que os grandes paguem imposto, a gente pretende reduzir a carga de imposto da grande maioria para atrair indústria. E qual o problema que o senhor tem com o senador Pedro Taques? Porque já tiveram denúncias na imprensa de ameaças, que o senhor tentaria matar ele, depois parece que tinha até um exame de sanidade mental, uma confusão danada. O que é que acontece aí? Qual o problema do senhor com ele? O problema é dele comigo, né? Eu fiz o meu papel como jornalista de denunciar as coisas que eu sabia, e em função disso ele usou todo o seu poder de senador, em vez de estar resolvendo os problemas de Mato Grosso, para perseguir o jornalista. Pediu minha prisão, pediu internação, perseguiu, mandou Polícia Federal na minha casa. Mas eu não sou candidato para bater boca com o senador. Ele que continue os 8 anos, os 5 anos restantes lá batendo boca no Senado, que está fazendo com... Por que esse exame de sanidade? Porque ele falou que era louco, porque entendeu que era louco. Fiz o exame e constatou-se que eu estou em plenas condições, com todas as faculdades mentais intactas. Agora, já que você tocou nesse assunto, me permite fazer uma digressão sobre a candidatura do senador Pedro Taques. Ele precisa responder para a sociedade, não a questão do Muvuca, a questão das nossas brigas pessoais, que são muito menores em função de todos os problemas que a gente tem que enfrentar para esse Estado. Eu sou candidato a governar o Estado e não a ficar batendo boca com ninguém. Agora, ele precisa responder 2 coisas. Primeiro, o porquê da sua candidatura. O segundo, para quê? O porquê se impõe na medida de que, antes de ele se candidatar ao Senado, ele dizia que não poderia usar um mandato como palanque, como trampolim para um outro mandato. E ele cobrou isso, inclusive, do prefeito Mauro Mendes,
em 2010, quando o apoiou. Então ele tem que responder por que ele é candidato, se ele pregou que não é para fazer de um mandato trampolim. O segundo é para quê? É um senador que prega a moralidade, que prega aí os preceitos da moral ética cristã, enfim, está aí vestido de cordeiro, mas está andando com a matilha de lobos, né? Está se juntando, está vendendo a sua alma junto com a ultradireita, e a gente quer entender como que alguém que se propõe ser o novo se mistura, se imiscui com esta parcela da classe política que inclusive já está mofada, né? São grandes dinossauros da política, e ele tem que explicar isso para a sociedade. Se ele conseguir explicar essas duas coisas, talvez tenha legitimidade para ser um grande governador. Vamos falar um pouquinho sobre a Copa. Pelo menos a obra que a gente sabe que vai ficar para o próximo governo é o VLT. Deve ser uma prioridade a conclusão desse projeto imenso e que a população tem muito medo que fique parado, porque não seria incomum que um governo assumindo não queira assumir a obra do outro que deixa. Eu acho que isso aí é uma política muito personalista. As coisas que dão certo têm que ter continuidade. Eu acredito que o meu governo vai pagar essas contas. O meu governo e a população. Por isso a gente tem também que prezar pela eficiência pública. A primeira coisa que eu vou fazer no governo é vender os carros de luxo, que são aí dos diretores, dos presidentes, né? Com isso a gente provar a austeridade fiscal, resgatar as finanças públicas do Mato Grosso, cobrar dos grandes caloteiros que existem no estado. Eu estou falando aí dos grandes, dos ricos. Existe uma massa, professor Evânia, existe uma massa de processo, cerca de 500 mil processos na Cefaz, de caloteiros, de grandes que não pagam imposto, né? Então essas pessoas precisam pagar imposto, a gente colocar dinheiro em caixa e saldar todas essas dívidas que está sendo feita em relação à Copa. O VLT foi uma das lutas, eu mobilizei junto com parcela da população, gente, para defender o VLT, por acreditar que é um modal que vai resolver a questão de mobilidade urbana. Pré-candidato, uma última pergunta para a gente encerrar. Nas outras eleições que ocorreram em Mato Grosso, e não acontece isso só aqui, acontece no país todo, de repente surge uma candidatura de um partido pequeno que ela vai acabar dando uma sustentação, de alguma maneira, para um determinado grupo político. A sua candidatura pode se prestar a esse trabalho ou não? Eu tenho vergonha na cara, eu tenho família e tenho princípios. Jamais franquearei o meu nome, jamais franquearei a minha candidatura a este papel. Eu quero agradecer o presidente do meu partido regional, Gildeci Oliveira, que acreditou no projeto, o presidente nacional do partido, Eduardo Machado, que já sacramentou a nossa candidatura, e eu jamais estaria aí para me prestar esse papel. A minha candidatura é de propositura, nós vamos fazer propostas e vamos marchar junto, fazer aliança com os excluídos, com a juventude, com todos aqueles setores que estão aí à margem desse processo de prosperidade do Estado. Obrigado pela sua presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, e sucesso aí na caminhada. E eu que agradeço. Um bom dia a todos. Boa tarde a todos.